Bem, meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens que deu início na quinta-feira passada, vivendo o sobrenatural. Semana passada o pastor Douglas falou sobre o sobrenatural é persistir, e hoje nós vamos falar sobre o sobrenatural é restaurar. Nós estamos meditando. Todas as mensagens estarão fundamentadas na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e é a segunda carta do apóstolo Paulo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, né, em 2 Coríntios, capítulo 1. Hoje vou pedir um pouquinho de paciência para você, porque hoje nós vamos ler bastante texto. Amém? 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 12. Amém? Já abriram aí? Amém? Rapidinho? Abriram? Ligaram? Ou só estão olhando aqui para frente mesmo? Hoje tem 3 opções rápidas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 12. Podemos dizer com certeza e com a consciência limpa que temos vivido em santidade e sinceridade dadas por Deus. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. É dessa forma que nos temos conduzido diante do mundo, e especialmente em relação a vocês. Nossas cartas foram claras e objetivas, não havendo nada escrito nas entrelinhas, ou que não conseguissem compreender. Espero que um dia vocês entendam plenamente, mesmo que não o façam agora. Então, no dia do Senhor Jesus, poderão se orgulhar de nós como nos orgulhamos de vocês. Porque eu estava tão certo de sua compreensão e confiança, queria abençoá-los duplamente visitando-o 2 vezes. Primeiro ao caminho da Macedônia e depois ao voltar de lá. Então vocês poderiam me ajudar com a viagem para a Judéia. Talvez vocês estejam se perguntando por que mudei de ideia. Será que faço meus planos de modo irresponsável? Será que sou como as pessoas do mundo que dizem sim, quando na verdade querem dizer não? Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos, e sendo ele o sim definitivo ele sempre faz o que diz. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. É Deus quem nos capacita, e a vocês permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito Santo, a garantia de tudo que ele nos prometeu. Agora invoco a Deus como testemunha de que, para poupá-los, que ainda não voltei a Corinto. Isso não significa que queremos controlar a vocês, dizendo-lhes como exercer sua fé. Nosso objetivo é trabalhar com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Agora, capítulo 2. Por isso, resolvi não entristecê-los com outra visita dolorosa. Pois se eu lhes causar tristeza, quem me alegrará? Certamente não serão aqueles a quem entristeci. Esse foi o motivo de eu ter escrito como o fiz, para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Sem dúvida, vocês sabem que minha alegria vem do fato de vocês estarem alegres. Escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito e com muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes quanto amo vocês. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo,
Do contrário, pode acontecer dele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço-o na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, por favor. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua santa palavra. Somos gratos a ti, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos relacionarmos contigo através da tua santa e bendita e poderosa palavra. Obrigado pelo teu Espírito já manifesto em nosso meio. Continue, ó Deus, entre nós. Agora, Pai, nós humildemente te pedimos que o Senhor conduza este momento para a tua própria glória, conduzindo a nossa mente, o nosso coração, a tua santa vontade, a tua santa e soberana vontade. Pai, transforme-nos no poder da tua palavra, para que a gente viva conforme os teus princípios, rendendo glórias, louvores ao teu santo e bendito nome. Assim nós oramos, com os corações quebrantados e contritos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, a maioria das causas, das feridas, das tristezas causadas em nossos corações, muitas vezes não são causadas por pessoas que a gente não conhece. A maioria das vezes elas são causadas por pessoas das quais nós achávamos que conhecíamos. Mas quando acontece alguma coisa, essa pessoa se levanta de tal forma, faz alguma coisa, contrariando aquela expectativa que a gente tinha em relação à pessoa dela, nos surpreendendo às vezes com atitude de traição, com atitude de revolta, de angústia, de mágoa, por qualquer coisa. E às vezes a gente achava que conhecia essa pessoa, achando que ela não ia fazer tal coisa, e acaba nos surpreendendo. E é justamente isso que está acontecendo com o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo enfrentou ali na igreja de Corinto. Ele permaneceu na cidade, só para vocês terem um panorama do que está acontecendo. O apóstolo Paulo permaneceu na cidade de Corinto por volta mais ou menos de 1 ano e meio. Silas, Timóteo e o apóstolo Paulo, evangelizando dia após dia, em torno mais ou menos de 1 ano e meio. E ali ele foi ganhando pessoas para Cristo, evangelizando, e assim que ele viu um número expressivo, o que ele faz? Essa comunidade de fé formada, então ele funda a igreja de Corinto. Mais ou menos no ano 50, quando resultou no nascimento da igreja de Corinto. 1 ano e meio caminhando com aquelas pessoas. Ele conhecia aquelas pessoas. E foi justamente deles que ele recebeu as críticas injustas, os questionamentos quanto à sua autoridade e a má interpretação em relação às suas atitudes. No entanto, o que mais me chama a atenção nessa passagem não é apenas a firmeza que o apóstolo Paulo responde à igreja de Corinto, mas a maneira sobrenatural como ele encara tudo aquilo que estava acontecendo. Em vez de revidar com dureza, ele escolhe a integridade. Ao invés de alimentar a amargura por causa do posicionamento daquela igreja em relação àquilo que estava acontecendo com o apóstolo Paulo, ele escolhe amar continuamente aquela igreja. Ao invés de romper o laço com aquela igreja, o apóstolo Paulo resolve restaurar o relacionamento entre eles. Aqui que está o milagre. Esse é que é o milagre, meus irmãos. Permanecer sensível e amoroso quando seria mais fácil fechar o coração. Quantos de nós já nos encontramos justamente nessa posição? Alguém que se levanta contra nós e o que a gente faz? Rompe os laços. Fecha o coração.
pega aquela pessoa e toma-o como Judas e nunca mais olha na cara daquela pessoa, e eu não consigo nem olhar para daquela pessoa, eu não consigo pronunciar o nome daquela pessoa. Se ela estiver de um lado da calçada e eu estiver passando justamente naquele lado, eu atravesso, porque aquela pessoa se levantou contra mim. E agora eu não tenho mais laços afetivos nenhum com aquela pessoa. O apóstolo Paulo nos ensina que perdoar, restaurar e amar quem nos feriu é uma das expressões mais poderosas do sobrenatural de Deus. Nós somos chamados a esse desafio real e profundo. Responder a essas críticas, responder às traições, responder aos levantes, sem perder a graça. Sem deixar que o Espírito Santo atue em nós e através de nós. Esse é o verdadeiro desafio. Porque, meus irmãos, o poder que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que já está em você, amém? O poder do Espírito Santo já está em você. Ele não é apenas para grandes feitos visíveis. Às vezes a gente está esperando, né? O mar se abrir, ventos, vendavais, e você falar e aquilo tudo acontecer, parar, o coxo andar. Mas o poder do Espírito Santo que atua em você, ele também é para curar relacionamentos, para proteger a unidade da igreja, proteger a unidade da sua família, proteger a unidade dos relacionamentos. E o poder do Espírito Santo também é para estender a misericórdia a quem não merece. Essa pessoa que talvez possa ter te traído, ela não merece misericórdia. Mas o Espírito Santo nos leva a entender que assim como ela traiu você, você também pode ter traído a Cristo Jesus. E assim como o perdão de Cristo te alcançou, o perdão do Espírito Santo, através de você, também deve alcançar aquela pessoa. Esse é o verdadeiro poder do alto. A força do Espírito Santo para restaurar todos os relacionamentos, aonde o mundo só vê ruptura. E nesta noite eu gostaria de conversar com você justamente sobre esse sobrenatural restaurar. E eu queria compartilhar com você algumas verdades que eu aprendi nesse texto. Longo, mas eu aprendi algumas verdades e eu gostaria de compartilhar com você. Amém? Primeira verdade que eu aprendi: seja íntegro, mesmo em meio à dor. Quando nós somos feridos ou injustiçados, meus irmãos, uma das primeiras tentações é nós reagirmos com raiva, mágoa ou falsidade. A pessoa faz qualquer coisa contra você, a tentação logo bate à sua porta. É a raiva. A tentação bate à sua porta. É a mágoa. A tentação bate à sua porta. É o cinismo de fazer, não foi nada não. Ou seja, você começa a reagir com um falso orgulho, mas por dentro está ferido, está magoado. Por dentro o que realmente está acontecendo é uma tristeza por causa da traição, por causa do levante, por causa do não compartilhamento, por causa da não unidade, às vezes o abandono. Qualquer coisa que possa ter acontecido e ferido o seu coração em relação a uma pessoa que você não acreditava ser possível fazer tal atitude. Vivemos essa realidade, meus irmãos. Infelizmente, ninguém está isento de tropeçar nesses erros. Infelizmente, ninguém está isento. É fácil, sabe, mascarar a situação. Quantas vezes nós sorrimos, mas por dentro está chorando. Quantas vezes nós não queríamos estar envolvido em situações desse nível, mas a realidade é que você está lá dentro, naquele olho do furacão, tudo destruindo, tudo caindo ao redor, e você está ali. E agora o que fazer? Sabe? A cultura dos dias atuais é uma cultura de falsidade. É uma cultura de mascarar o que está acontecendo. A gente vê pelos filtros de Instagram, né? Eu vou botar uma foto, o que eu vou fazer? Eu vou colocar barba, eu não tenho barba, eu coloco lá um restinho de barba lá, tal, para poder ficar bonitinho. Mas na hora que você encontra comigo de verdade, você fala assim, peraí, mas está tão diferente, o que está acontecendo? Essa cultura que está espalhada pelo mundo afora. Mascarar a verdade. E
O triste, meus irmãos, é que entre muitos de nós que professamos fé em Cristo Jesus, escondemos mágoas por trás dos tristes sorrisos. O que estava acontecendo em Corinto era que as pessoas estavam desconfiando de Paulo, achando que ele estava tendo uma atitude falsa, por mudar justamente os planos das viagens, o plano de viagem dele. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos, tá? A primeira carta que o apóstolo Paulo escreve, 1 Coríntios, possivelmente, houve uma carta antes dela. Só que é uma carta perdida. Depois de Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, pode ser que o apóstolo Paulo tenha escrito mais uma carta antes dessa carta aqui. Pode ter acontecido. E ele devia ter falado para a igreja, olha, eu vou visitar vocês. Então o que a igreja estava esperando? Que o apóstolo Paulo visitasse a igreja. E quando ele fala, olha, eu quis ir visitar vocês 2 vezes. Eu fiz planos para ir visitar vocês. Tanto na ida para Macedônia, quanto na volta para Macedônia. Só que o que acontece? O apóstolo Paulo não vai. Ele muda o plano dele. Porque ele já havia enviado uma segunda carta, que para nós é a carta de 1 Coríntios, aonde ele desce o sarrafo na igreja, exortando a igreja, mostrando o erro que a igreja estava cometendo em relação a várias coisas, principalmente a imoralidade sexual, do 1 Coríntios capítulo 5. Então eles estavam se orgulhando, quando você vai ver ali, em 1 Coríntios capítulo 5, você vê a igreja de Corinto se orgulhando por ser uma igreja que estava permitindo justamente um irmão cometer um pecado. Não, nós somos tão legais, nós somos bons. Não, o irmão vai se corrigir, tadinho. Eles estavam se orgulhando da sua libertinagem, e o apóstolo Paulo exorta a igreja com a primeira carta de Coríntios que nós temos. Então o que aconteceu? Ele pensa, ele é direcionado pelo Espírito. Eu não vou visitar uma igreja novamente, agora que está magoada com aquilo que eu fiz, com aquilo que eu falei. Porque se eu for, ao invés de eu levar mais alegria, eu vou levar a tristeza. E como que eu posso me alegrar, sendo que quem me alegra são vocês, e vocês não estão alegres com a minha presença? Então ele resolve não visitar a igreja. E isso é motivo para a igreja olhar para a vida, para o apóstolo Paulo e falar assim, aí está falso, está falando mentira. Está falando mentira, está falando que vai, mas não vai. Está falando que vem, mas não vem. Está dizendo que faz, mas não faz. Só que eles não conseguem perceber todo o contexto que está acontecendo com o apóstolo Paulo. E o interessante aqui, meus irmãos, o foco é a integridade, lembrando, o apóstolo Paulo, ele faz uma das coisas mais interessantes que eu achei nesse texto. Ele apela para a própria consciência. Acompanhe comigo, sua Bíblia está aberta aí? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria do homem carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo. O apóstolo Paulo aqui está explicando para a igreja de Corinto, olha, o que eu fiz de consciência limpa, tranquila. Deus é que julgará a consciência de cada um de nós. E isso precisa ficar muito bem claro, porque o apóstolo Paulo, ele submete a fidelidade, a integridade dele, ele compara a integridade dele, a fidelidade de Deus a Cristo Jesus. Olha, aquilo que eu fiz consciente para que vocês não ficassem magoados, da mesma forma que o sim de Deus se cumpriu em Cristo Jesus. Ou seja, se eu fiz, e esse é o meu sim. Assim como Cristo é o sim de Deus para nós. A fidelidade do Pai é Cristo manifestado para nós. Assim como a minha palavra é a fidelidade para vocês. Nós precisamos compreender que, meus irmãos, nós temos uma posição a ser definida diante do mundo. A nossa palavra ela precisa ser convicta. A nossa palavra precisa ser firme.
Ainda que os percalços da vida se levantem, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 8, se você reparar, ele vai falar que enfrentou aflições tamanhas a ponto de não suportar o peso das tribulações. Então vão ter momentos sim que nós vamos passar por adversidades, mas a nossa integridade precisa estar firmada em Cristo Jesus, assim como a palavra de Deus estava firmada em Cristo. O nosso sim precisa ser sim. Paulo nos ensina que viver com sinceridade é andar na sabedoria de Deus. Quando falamos com verdade e agimos com transparência, meus irmãos, nós abrimos espaço para a cura. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz assim: por isso deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nossa vida precisa abandonar, meus irmãos, qualquer tipo de mentira, qualquer tipo de falsidade. A nossa língua não pode ser dupla, tem que ser uma só. A verdade precisa ser dita e vivida, praticada, independente da situação que você esteja vivendo. O apóstolo Paulo não agiu por interesse ou por manipulação, mas com sinceridade diante de Deus. Portanto, a restauração, ela começa quando agimos com integridade, com sinceridade. Deus age poderosamente, meus irmãos, onde há verdade. Quando escolhemos a transparência e a honestidade, mesmo nas adversidades que se levantam contra nós, mostramos que Deus está no controle das nossas reações. Agora, se a integridade é essencial, também é necessário compreender o poder da reconciliação. Então, a segunda verdade que eu aprendo nesse texto é que nós devemos agir no poder do perdão. Acompanhe comigo, por favor, o apóstolo Paulo. Agora, o que ele faz? Ele traz à memória uma situação que aconteceu há um tempo atrás com a igreja. O homem que estava cometendo um incesto, ele estava tendo um caso sexual com a própria madrasta. Ele estava tendo um caso com a própria esposa do pai. E a igreja estava de boa. Está ali sentado o pai, a madrasta e o filho. A igreja estava de boa. Toca o barco, vamos lá, segue a vida. E o apóstolo Paulo escreve, a primeira carta, corrigindo a igreja, reorientando a igreja, de que essa situação era uma situação imprópria para cristãos. Ele chega a dizer que os próprios pagãos se admiraram com o que estava acontecendo. Ou seja, os próprios pagãos, em algumas situações, não viviam situações que estavam acontecendo dentro do redil da igreja. E o apóstolo Paulo corrige justamente essa situação. Olha, isso precisa ser extirpado do povo. Todo caso de adultério, todo caso de fornicação precisa ser retirado do meio da igreja. Porque nós somos um corpo santo. Nós somos o corpo de Cristo. E aqui ele traz o entendimento de que é uma coisa muito forte e tendenciosa à natureza humana. Que é o quê? A partir do momento que alguém faz algo contra você, o que você faz? Exclui ele da sua vida. Exclui. Isso é uma coisa muito tendenciosa da natureza humana. A gente tem a tendência de excluir quem errou. O coração ferido muitas vezes grita por vingança e não por justa correção, nem por justa reconciliação. A gente não quer mais saber dessa pessoa. Sabe? A gente tem um filme aí, quem gosta, Kill Bill. A primeira frase logo do filme já fala assim: a vingança é um prato que se come frio. Ela fez isso comigo? Espera ver o que vai acontecer com ela. Vou fazer, mas não vou fazer agora não. Vou dar o troco. Espera, vai indo. Caminha aí que você vai ver o que vai acontecer. Irmãos, é a tentação bater na porta. É ou não é, meus irmãos? O coração não está mais tendencioso a vingar por ser uma justa reconciliação. É fato, não é mentira, é a nossa realidade. O ofensor, aqui que o apóstolo Paulo está falando, de 1 Coríntios capítulo 5, havia se arrependido.
Ele havia aceitado a correção, mas a igreja relutava em perdoar. A verdade é que a justiça humana prefere a punição ao perdão. Crucifica a pessoa. Deixou ele fazer isso uma vez, crucifica logo da segunda vez, já não vai ter oportunidade. Quantos de nós não já falou isso, meus irmãos? Só que dessa forma a gente revela o nosso coração. O nosso coração tendencioso a aceitar e clamar por vingança e não por justa reconciliação. Em vez de restaurar, nós destruímos ainda mais. E isso pode gerar tristeza profunda e afastamento irreparável. Eu cometi pecados. E teve um pecado que eu cometi muito grave, que foi passível de disciplina. E eu recebi a disciplina. E eu estou falando agora de mim, tá, gente? É de mim mesmo, tá? Recebi a justa disciplina. Fui afastado dos meus cargos, fui afastado do ministério. Olha, Jonas, você vai precisar se reconciliar. Só que a partir do momento que eu saí do gabinete, na hora que eu cheguei em casa, tempo mais ou menos aí de 10 minutos. 10 minutos. Na hora que eu cheguei em casa, já tinha gente me ligando, sabendo o que tinha acontecido. Só que a pessoa não ligou para se reconciliar, para me ajudar, para me dar uma palavra, para me dar força. A pessoa me ligou para marretar. Eu falei, peraí, eu já fui marretado já, peraí. Eu já vou receber disciplina também da minha mãe, já vou receber disciplina da minha sogra, já vou receber disciplina do meu sogro, já recebi a disciplina do meu pastor. Agora espera um pouquinho, precisa marretar mais não? Espera um pouquinho. Agora eu estou precisando ser abraçado. Vamos lá? Caminha comigo? Então isso é natural nosso, meus irmãos, mas só que isso não pode acontecer no nosso meio, porque é o Espírito Santo que conduz a nossa vida. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos para nos mostrar que todos nós somos passíveis desses mesmos erros. E assim como eu errei, você pode errar, e assim como alguém me ajudou, eu estou aqui para te ajudar. Eu não quero que você caia, eu não quero que você tropece. E o próprio apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios que aquele que pensa estar de pé, aquele que pensa, ele não está falando que aquele que está de pé, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se. Meus irmãos, mas se nós tropeçarmos, nós precisamos agir no poder do perdão. O problema é que muitos guardam rancor como proteção. O problema é que a mágoa envenena quem aguarda. Quem aqui já brincou de segurar gelo? Quem já brincou aí? Eu, quando era adolescente, brincava de segurar gelo. O gelo queima na mão. O rancor guardado no coração é justamente isso. Justamente isso. E o problema é que isso vai só contaminando mais ainda o coração. E a situação era tão absurda que não era só segurar um gelo. O desafio era segurar o gelo e colocar sal. Queima duplamente, é só bolhas na mão. Só bolhas. E é justamente isso que acontece quando você guarda rancor no coração. Coisa maluca, né? De gente maluca que guarda segurar gelo com sal. Nunca fez não, pastor? Eu tive infância. Não é da sua época não? Desculpa aí. O apóstolo Paulo instrui a igreja a perdoar e a consolar, meus irmãos. No capítulo 2, versículo 8, ele fala assim: por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. O apóstolo Paulo entende que o arrependimento verdadeiro, ele deve ser respondido com acolhimento. Nós precisamos trazer quem errou para perto de nós. E quantos de nós está fazendo é ao contrário? A pessoa errou? Não quero contar com essa pessoa não. Porque o que vão dizer de mim se a pessoa estiver perto dessa pessoa? Não, essa pessoa está errando demais, não, quero distância de mim. Não, meus irmãos, se essa pessoa errou, é uma oportunidade para você exercer o perdão na vida dessa pessoa. Eu não estou falando para você abraçar, amar, caminhar novamente junto, levar para dentro da sua casa. Eu estou falando para você libertar o seu coração. Libertar essa pessoa. Liberar para que ela viva uma vida de arrependimento genuíno todos os dias. E você pegar aquela pedra de gelo com sal e soltar. Vai lá, passa hipoderme, hipoglose, passará a sua mão. Para você não ter mais essa queimadura,
esse rancor guardado no coração. Quando alguém se arrepende de verdade, meus irmãos, nós precisamos acolher. Sabe por quê? O apóstolo Paulo responde por quê. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Está aberto sua Bíblia aí? Está aberto aí? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7, ele responde: para que o arrependido não seja vencido pela tristeza. Poxa, eu já me arrependi, eu já pedi perdão, mas a pessoa não me aceita. E aquilo vai corroendo o coração da pessoa. E o apóstolo Paulo fala: olha, a gente precisa trazer essa pessoa novamente para perto, para o coração dela não ser corroído pela tristeza. Colossenses capítulo 3, versículo 13 nos exorta: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Preste atenção, meus irmãos. O perdão não é fraqueza. Perdoar não quer dizer que você é fraco. Pelo contrário, quem perdoa está manifestando a força de Deus através do seu perdão. É a força de Deus, meus irmãos, porque para perdoar alguém que nos traiu, alguém que nos feriu, alguém que nos magoou, é necessário forças. Mas essa força que o apóstolo Paulo está falando aqui, ela está fundamentada no poder do Espírito Santo, a qual nos selou no versículo 22 do capítulo 1. Porque nós somos selados, nós fomos transformados no poder do Espírito Santo. E é justamente nessa força que nós liberamos perdão. Entenda que perdoar não é esquecer a dor, tá? Perdoar não é esquecer a dor, mas é você negar ao inimigo, e eu não estou falando a pessoa, eu estou falando ao inimigo, a Satanás, o direito de explorar a sua dor. Perdoar não é esquecer a dor, mas é negar ao inimigo o direito de explorar a sua dor. Terceira verdade que eu aprendo com esse texto: discernimento espiritual. Nós precisamos pedir para proteger a unidade, seja a unidade da igreja, seja a unidade familiar. Quando tem uma divisão, que era o que estava prestes a acontecer na igreja de Corinto, um grupo havia aceitado o rapaz de volta, o outro grupo estava rechaçando ele. Prestes a acontecer uma divisão. Quando a divisão, mágoa e falta de restauração, o inimigo encontra espaço para agir. A igreja se torna vulnerável ao engano e à destruição da comunhão, meus irmãos. Imagine uma pessoa que pecou e esse pecado virou público. Todo mundo descobriu, todo mundo ficou sabendo. Tenho certeza aqui que todos nós conhecemos algum cristão, algum irmão de fé que já pecou e o pecado dessa pessoa se tornou público. Imagine agora um grupo de pessoas que começa a acolher esse irmão arrependido e um outro grupo que começa a excluir essa pessoa. Talvez eu ou você já fizemos parte do grupo de exclusão. Não quero mais essa pessoa aqui nesse meio. A nossa igreja é uma igreja santa. A nossa igreja é uma igreja perfeita. A nossa igreja é uma igreja de lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A nossa igreja não pode ter essa pessoa que manchou a imagem da nossa igreja. Não, meus irmãos, pelo contrário. Aqui que é o lugar dela. Aqui que é o lugar dela. O pecado dessa pessoa pode ser infinitamente menor do que o teu. Eu tenho certeza que muitos dos pecados que nós cometemos, o de vocês, é infinitamente menor do que o pecado que eu cometo. E aqui que é o nosso lugar. Aqui que é um lugar onde o sobrenatural se manifesta para nós persistirmos. Aqui que é o lugar do sobrenatural se manifestar para haver restauração, reconciliação. Aqui que é o lugar de nós nos abraçarmos e nos darmos forças para a gente continuar a nossa caminhada. Errou? Levanta, vamos lá.
Errou? Levanta, vamos lá. Errou de novo? Vamos lá de novo. Não para, porque o importante é não parar, meus irmãos. O importante é nós continuarmos firmes. Às vezes iremos tropeçar sim, mas dê a mão para o teu irmão e continue a caminhada. O poder do Espírito Santo que está em você e naquele irmão faz também que ele se arrependa de verdade e que você dispense forças para aquela pessoa. Satanás trabalha sutilmente, ele planta sementes de ressentimento, orgulho ferido e divisão. Onde há amargura, o Espírito Santo, meus irmãos, é entristecido. E o inimigo encontra brechas para destruir vínculos. É por isso que existem muitas famílias que estão destruídas, porque encontraram brechas, não houve restauração, não houve perdão, não houve reconciliação, e o inimigo atua justamente ali para que destruir os vínculos familiares. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, onde nós acabamos de ler, que nós precisamos manifestar o perdão, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, porque nós conhecemos os planos malignos dele. Ele lança sementes, ele lança dardos. Agora preste atenção, meus irmãos, a amargura, aquilo que nós nos ressentimos com o outro, é uma das iscas favoritas de Satanás. Sabe por quê? A amargura paralisa a igreja. A amargura divide famílias. A amargura, ela rouba a paz. E Paulo nos alerta a não ignorar as estratégias do inimigo. O caminho da restauração é também uma forma de defesa espiritual. Preste atenção, meus irmãos. Nós precisamos discernir que a falta de perdão não é apenas um problema emocional ou relacional, mas principalmente espiritual. Quando o Espírito Santo está sobre nós, manifesto sobre nós, e o poder do Espírito Santo está agindo em nós, o perdão, ele é praticado. O perdão, ele é o alvo, o instrumento para alcançar o coração do ferido. O perdão é necessário, meus irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 12 nos lembra que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Ou seja, carne e sangue irão se levantar. Mas carne e sangue irão se levantar muitas vezes porque deram brechas ao inimigo. E nós precisamos de discernimento espiritual para entender aonde que está a brecha. Aonde que está a brecha onde o inimigo entra e faz essa arruaça toda. O crente precisa estar vigilante, com o coração protegido, com a mente renovada pela palavra de Deus, meus irmãos. O apóstolo Pedro também nos fala sobre isso. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, a igreja brasileira, muitos não acreditam mais no diabo. Muitos. E é justamente, meus irmãos, isso que ele quer. É justamente esses dardos que ele lança no coração e na mente das pessoas, para confundir a igreja de Cristo Jesus. É por isso que Pedro fala, é por isso que o apóstolo Paulo nos orienta. O apóstolo Paulo nos ensina, nos revela que perdoar é uma estratégia espiritual, porque é justamente ali que a gente fecha a brecha para o inimigo não atuar. Quando nós perdoamos, nós retiramos a arma da mão do nosso inimigo. Por isso, perdoe, meus irmãos. Perdoe. O discernimento espiritual nos livra de cair nos esquemas do inimigo. Quando a igreja escolhe amar e se unir, ela se torna inabalável contra as ciladas do inimigo. A restauração de relacionamentos é também uma batalha espiritual, vencida com oração, humildade e dependência do Espírito Santo. Para nós concluirmos, o sobrenatural não está apenas nos milagres que vemos, mas na transformação que vivemos.
Que à luz da palavra, que à luz das escrituras, nós possamos viver esse sobrenatural restaurador. Viver com integridade, perdoar com amor e discernir com sabedoria. Que essa palavra frutifique e prospere nos vossos corações.